Graça e paz, boa noite. Estamos pedindo permissão para entrar em sua casa e compartilharmos uma porção da palavra de Deus para a sua vida. Eu quero, nesse momento, convidar para estar conosco neste culto no ar, pastor Denis, que é pastor em Santana, pelo Ministério Semear, e nós convidamos para que ele pudesse estar aqui conosco nesta noite, participando dessa live, deste culto. Pastor Denis, dê o seu alô aí com o povo. Graça, paz e prosperidade a todos os nossos amados discípulos de excelência, líderes que estão nos assistindo nessa noite. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Também quero convidar para participar desse momento conosco da palavra pastor Eliel Almeida. Pastor Eliel, ele é pastor pelo Ministério Semear em Oiapoque, na fronteira aqui do Brasil com a Guiana Francesa. Pastor Eliel. Shalom, pastor Jaci Torquato, paz, pastor Denis. Um momento muito especial estar de volta aqui no programa Semear e poder cumprimentar dezenas e centenas de irmãos e amigos que estão neste momento ligados. Eu tenho certeza que esta noite será uma noite profética. A palavra de Deus será ministrada aos corações e a palavra edifica, fortalece, alimenta e leva-nos sempre ao conhecimento da verdade. Já quero fazer um registro, pastor Torquato, porque já identifiquei irmãos da cidade de Oiapoque. Maravilha. Onde começa o Brasil e a evangelização desta grande nação. Aos discípulas lá de Oiapoque, meu carinho e respeito. Um grande abraço na paz do Senhor Jesus. Amém. Um abraço a todos os irmãos que já estão sintonizados conosco. Eu vejo o evangelista Eduardo, lá de Manaus, os irmãos de Manaus, pastor Rick Bruno, falei com ele hoje, sua esposa, família. Também os irmãos do Oiapoque, como o pastor Eliel já fez aqui, seu comentário a respeito dos queridos que estão conosco nessa live.
Deus abençoe a todos. Já visualizei o evangelista João Luiz e outros irmãos que estão conosco aqui já. Eu quero lhe pedir, compartilhe para que essa live possa chegar em outros lugares, outras pessoas possam ser alimentadas pela palavra. Eu quero, antes de ler aqui o texto bíblico, já parabenizar todos os irmãos do ministério e aqueles que somaram compartilhando a live da sexta-feira, pastor Leão. Sexta-feira, a live, logo que nós encerramos aqui, alcançou mais de 8 mil pessoas. E hoje já tem mais de 11 mil pessoas. Muito interessante. Que estão aí compartilhando, visualizando, alcançou várias pessoas. Então, quando você faz isso, você está levando a divulgação do Evangelho a pessoas que precisam de salvação, de cura, libertação, restauração. Esse é o propósito deste culto hoje também aqui. Eu quero compartilhar um texto que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo 27, versículos 51 a 54. Mateus capítulo 27, 51 a 54. Vamos estar lendo junto. Diz assim a palavra do Senhor nesse texto: nesse instante o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressurgiram, e saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Até o versículo 54. Nós queremos, antes de dar continuidade à ministração, pedir para os irmãos que necessitam. Eu fiquei sabendo agora há pouco, nós oramos na sexta-feira, mas hoje, através da diaconisa Ocimara, ficamos sabendo que a esposa do evangelista Nelson, a irmã Regiane, ela se encontra ainda enferma, está doente em sua casa, em isolamento. Então vamos orar. Ela esteve na UPA fazendo os exames diagnósticos necessários e está esperando o resultado. Mas vamos orar pela saúde da serva do Senhor. Você também que necessita de oração, que não está bem, pastor, estou sentindo sintomas que estão debilitando a minha saúde, nós pedimos que você possa fazer registro do seu nome ou de alguém que você quer apresentar em oração. Nós vamos estar orando no final desta administração para que Deus possa entrar com cura sobre a sua casa. Eu quero trazer aqui, junto com os pastores, um tema para que nós possamos juntos nos alimentarmos da palavra. E o tema dessa noite é o que aconteceu depois da morte e ressurreição de Jesus. Sobre o texto que nós lemos, trazemos esse tema: o que aconteceu após a morte e ressurreição de Jesus. É claro que nós não podemos entrar no cerne da ministração agora, sem antes falarmos um pouco sobre esse sacrifício vicário de Jesus e aonde ele anuncia pela primeira vez aos seus discípulos. Por isso, eu gostaria que você compartilhasse conosco, aqui em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, para que nós possamos entender melhor sobre este assunto que estamos tratando hoje aqui. É nesse texto, a partir do versículo 13, do capítulo 16 de Mateus, ao 23, que Cristo então vai anunciar aos seus discípulos a respeito do seu sacrifício vicário, o sacrifício substituto de Cristo. E diz a Bíblia no versículo 13 que eles estavam em Cesareia de Filipe. E naquele dia Cristo interrogou os seus discípulos com duas perguntas. A primeira era sobre o que os homens eles diziam a respeito de Cristo, do Filho do Homem. E diz a Bíblia que nesse texto, versículo 14, os discípulos vão responder e eles vão dizer para Jesus: uns dizem que o Senhor é João Batista,
outros Elias, outros Jeremias e outros dizem que o Senhor é um profeta ou um dos profetas. E ele faz uma segunda pergunta aos discípulos: e vós, versículo 15, quem dizeis que eu sou? A Bíblia diz que só quem vai responder essa pergunta é Pedro. Então eu entendo que há um silêncio entre os discípulos. Pedro então agora se manifesta com uma palavra de autoridade, e ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro delibera essa palavra, então Cristo, ele vai falar com Pedro, dizendo: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. E tu és Pedro, trazendo do grego para o português, tu és pedra, fagulho de pedra, mas sobre esta rocha, ele falava dele agora, Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Escute bem. E aí diz mais, versículo 18 diz, versículo 19 diz: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Eu quero, antes de poder dar continuidade para os pastores entrarem junto comigo aqui, compartilhar essa ministração, eu quero trazer aqui nesse versículo 19, porque aqui é uma polêmica muito grande, de uma afirmativa. Pensam-se alguns teólogos que Jesus estava dando a chave dos céus para Pedro, né? Então há esse pensamento aqui. E também há um outro pensamento, que esse texto 19 se refere ao milênio, quando a igreja vai reinar sobre a terra. Mas na realidade é que Cristo estava literalmente dizendo à igreja, falando à igreja: eu te darei, porque o texto, as portas do inferno não edificarão, não prevalecerão contra a minha igreja. Quer dizer, ele fala da igreja, ele diz: e eu te darei. Ele fala com a igreja agora, ele não fala exclusivo com Pedro, e o meu respaldo bíblico está no capítulo 18, versículo 15, quando o texto diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende, entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhar-te teu irmão, mas se não te ouvir, leva contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as ouvir, dize-o à igreja. E se também não ouvir a igreja, considera como gentil e cobrador de impostos. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra, só é ligado na terra quando ele se refere à igreja. Não ao primeiro amigo, não ao segundo amigo, mas quando é a igreja. Ele diz: tudo que ligardes na terra será ligado no céu, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Então, observe, né, pastor, que está no plural, né, o pronome. Tudo sim, que vocês, né? Vocês, ou né? Seja, muito bem. É o coletivo, a igreja, a comunidade do Senhor. É interessante que aqui, pastor Dene e pastor Eliel, já abre assim um leque para a gente poder falar muita coisa sobre essa chave, porque essa chave fala de autoridade. Jesus está dizendo assim: tu és Pedro, mas sobre mim eu vou edificar a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, e a ti te digo, quer dizer, a igreja, tudo, eu te dou a chave dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que ligardes na terra será desligado no céu. Que chave é essa? Era a autoridade que Deus estava dando à igreja. Vocês viram que nós começamos o programa falando para os irmãos que estão doentes, enfermos em casa, coloque o seu nome, para que nós possamos interceder como igreja aqui. Porque se você analisar no capítulo 18 ainda, Cristo vai falar no versículo 20: pois onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, nós somos mais de 2, somos 3, não é verdade? Oração de concordância. Muito bem. Entendeu? Aí eu estou no meio deles. Então olha só a precedência positiva que Cristo está dando à igreja em sua fundação. A igreja é fundada com uma autoridade extraordinária, grande, poderosa. Nós temos a autoridade dos céus para poder ministrar. Nós estamos numa live
Nós não estamos no templo como de costume, mas nós temos autoridade como igreja, através dessa live, para poder ministrar sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, o seu negócio, para que Deus possa fazer grandes coisas e coisas maravilhosas. Essa é a palavra para você de imediato. Aí diz mais aqui, diz então, versículo 20, ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Cristo deu uma ordem por discípulo. Eu não quero publicidade por enquanto. Eu me revelei a vocês agora, mas eu não quero em sigilo sobre essa revelação que eu falei para vocês e vocês entenderam. E aí então Cristo vai começar agora a falar sobre o seu sacrifício, versículo 22, 21. E diz, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém, padecer nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressurgir no terceiro dia. Quando Cristo dá esta palavra, a Bíblia diz no versículo 22 que Pedro chama ele à parte, pastor Eliel, e vai repreendê-lo, dizendo que ele não aceita isso. Ele diz: isso de modo nenhum vai te acontecer. E é interessante que Cristo vai usar as mesmas palavras que usou para Satanás, lá em Mateus capítulo 4, versículo 10. Ele vai dizer: vai-te, Satanás, arreda-te, Satanás, passa para trás de mim, Satanás. Por que esta palavra que Jesus fala para Pedro, sendo ele um homem, um discípulo dele? O que Cristo queria dizer com essa situação aqui? Eu imagino que Cristo estava vendo em Pedro, o Pedro que estava agora, anteriormente sendo usado pelo próprio Deus, né? Boca de Deus na terra, dizendo para Jesus: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Poucos minutos depois, ou poucas horas depois, sendo usado pelo inimigo. Isso aqui é muito sério. O que você está imaginando, pastor Eliel? Foi um momento delicado na vida do apóstolo Pedro, assim como ele teve outras situações delicadas, né? Minutos ou horas, identificou Jesus como um Messias, um Cordeiro. De repente, quando Jesus trata do principal objetivo dele no mundo dos viventes, que era justamente o Calvário, realizar o único e o mais perfeito de todos os sacrifícios, de repente Pedro não vigiou. E tentou tirar da mente do mestre esta missão específica. É óbvio que Jesus corrigiu, né? Porque ali não era Pedro em si, mas uma força maligna que tomava e verbalizava de repente as palavras para tentar, né, tirar o foco de Jesus da cruz. Isso acontece? É óbvio, se nós deixarmos a vigilância, deixarmos de estarmos ligados na palavra, sem dúvida alguma nós teremos os nossos momentos delicados. O diabo é muito sutil, ele espera justamente o momento exato para tentar tirar o nosso foco de Cristo Jesus. E nós, como seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, precisamos estarmos de olhos abertos. E para lembrar uma máxima de Jesus, em Mateus 24, 3 ou 4, ele diz: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Então, está dentro desse campo. Quando eu tenho esta cautela, estou de olhos abertos, como diz o original, dificilmente, eu, você, nós seremos presas fáceis do diabo. Sempre nós teremos a graça de Deus para discernirmos o que é de Deus e o que não é de Deus. Infelizmente, Pedro não discerniu, mas Jesus foi muito, eu não digo radical, ele usou da sua autoridade como Messias para repreender Pedro, a exemplo do que ele fez em Mateus capítulo 4, quando o diabo colocava suas propostas imorais. Muito bem. Faltou vigilância então, né, pastor Eliel?
sobriedade da parte de Pedro. É por isso que o próprio Pedro vai escrever depois, pastor Denis, lá no capítulo 5, versículo 8 da primeira carta, ele vai dizer: sede sóbrio e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda rungindo como leão. Ele até quer se comparar com o leão da tribo de Judá, que é Cristo, né? Rungindo como leão, buscando a quem possa tragar. E é interessante que esse tragar é momentâneo, porque tem um Pedro sendo usado por Deus ali, e em pouco tempo depois, por falta de vigilância, falta de sobriedade da parte dele, ele acaba sendo usado pelo próprio Satanás, porque a repreensão de Cristo aqui não era diretamente com Pedro, mas naquele que estava usando a boca de Pedro, que era o próprio adversário de nossas almas, Lúcifer. Pode ficar à vontade, pastor. Pegando o gancho do pastor Miguel, quando ele falou acerca do discernimento que Jesus teve, certo, para entender quem estava por trás daquela repreensão de Pedro em relação a Jesus, certo? Porque a Bíblia diz que Pedro chamou Jesus à parte e o repreendeu. E Jesus teve discernimento espiritual para ele entender que quem estava por trás daquelas palavras de Pedro era Satanás, querendo afastar Jesus do seu propósito. Então, meu querido, você que nos ouve nessa noite, você, minha querida, nós precisamos ter discernimento espiritual para não permitirmos que alguém possa nos demover do propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida. É interessante, pastor Jaci Torquato, pastor Dente, estava aqui pensando com os glutões, quando Paulo, naquela situação, junto com Silas, na cidade de Filipos, me falta a memória, aquela moça que tinha um espírito de adivinhação. Atos 16. Espírito de engano. Atos 16, versículo 18. É sempre bom, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você confrontar nas Sagradas Escrituras, né? Eu sempre levo as pessoas a confrontarem. Atos capítulo 16, né? Do versículo 16 diz: indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E olha só o que ela dizia, corretíssimo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Só que estava por trás desta belíssima declaração era o diabo, espírito de engano. Tanto é que no versículo 18, na parte final do versículo, disse Paulo: em nome de Jesus Cristo ordeno-te que saias dela. E na mesma hora saiu. Quem tem o Espírito de Deus não é ludibriado, enganado por forças malignas. Esteja com os olhos abertos diante dessas batalhas espirituais. Muito bem. Jesus, então, agora, ele revela este propósito, o sacrifício vicário dele. E aí, nós vamos ver agora a prensa que Cristo vai ter ali em Mateus 26, a partir do 36. Gostaria que vocês compartilhassem conosco aí. Mateus 26, 36. Cristo vai ter uma prensa, vai passar por uma prensa terrível aqui. É interessante porque Jeremias, ou melhor, Isaías, o profeta messiânico, ele vai citar lá no seu capítulo 53, algo muito interessante no versículo 4 que eu quero ler, versículo 10 que eu quero ler aqui. Isaías 53, 10, ele vai dizer assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Isaías falava literalmente de Cristo e falava sobre a prensa que Cristo iria passar. O processo começa ali no Getsêmani, quando Cristo chega ali após a última ceia, a ceia da Páscoa, e ele entra no Getsêmani com seus discípulos. Diz a Bíblia que ali começa a prensa, porque o próprio Cristo vai revelar, vamos ler daqui a pouco sobre isso aqui. Ele vai revelar que a alma dele estava profundamente ou cheia de tristeza até a morte.
era uma prensa. Então, o próprio Deus revelou isso aqui em Isaías 53, 10, dizendo: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. É interessante porque Deus se agrada. Às vezes a gente não entende isso, né? A gente não compreende. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco aqui na frente. Então olha só, ele passa por essa prensa. A prensa não é fácil. Jesus chama os seus discípulos, pede para que a maioria fique à parte, convida Pedro, convida os filhos de Zebedeu, João e Tiago, e vai mais à frente. Depois pede para ele ficar um certo espaço dele, ele anda um pouquinho mais e ele vai orar. E a primeira oração de Cristo é essa. Versículo de número 39 diz: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. É interessante que a oração de Cristo, ela é uma oração sábia. A oração de Cristo é uma oração em concordância com a vontade do Pai. O texto diz: Pai, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu pergunto aos pastores aqui: era possível passar esse cálice, sim ou não? Com certeza. Deus pode tudo, não é verdade? Deus não pode tudo. Se o possível ele pode, imagine. Se o impossível ele pode, imagine o possível, não é verdade? Pai, se possível, posso passar. Só que ele entra com uma conjunção adversativa. Porém, todavia, contudo, entretanto, mais. Ele entra com tudo. Ele diz: a minha vontade é essa. Todavia, a minha vontade não é maior do que a sua. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Que oração sábia. As palavras iniciais de Jesus, apóstolo Jaci, era do homem, no calor da sua humanidade ali, da batalha, da aflição, da prensa, porque Getsêmani, no original, significa prensa de azeite. Jesus estava sendo prensado ali, no calor da sua humanidade, como ser humano. Jesus, ele tinha vontade própria, ele expressa por um momento a vontade do homem, mas no entanto, ele se submete à vontade do Pai. Ele diz: se é possível, passa de mim esse cálice. No entanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, ali do Getsêmani, Jesus se esvazia da sua vontade humana e se submete, como sempre fez, à vontade do Pai. Muito bem. É interessante porque essa oração vai se repetir. A Bíblia diz que ele vem com os discípulos estão dormindo. Ele chama a atenção dos discípulos dizendo, no versículo de número 40, ele diz: então nem uma hora pudeste vigiar comigo, vigiai e orai. Cristo exorta os discípulos para que eles orem e vigiem. Ele volta a fazer a oração. O texto fala que ele ora de novo no versículo 42. A oração dele é parecidíssima. Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça a tua vontade. A oração é a mesma. Ele vem com o discípulo de novo, quando está dormindo, repreende o discípulo de novo, e ele retorna para orar. Versículo 44 diz aí: deixando-o de novo, foi orar pela terceira vez. Olha essa oração dele aqui, pastor Eliel, pastor Tênis. Dizendo o quê? As mesmas palavras. Jesus volta pela terceira vez, ele ora da mesma forma que ele orou a primeira e a segunda. Isso aqui abre um leque muito grande, irmãos. Porque Cristo, como o pastor Denis colocou, estava passando por uma prensa, estava sendo moído, não é verdade? É interessante que eu citei ali Isaías 53, 10, quando diz o texto lá que ao Senhor agradou moê-lo. Deus se agrada de vermos nós passarmos por situações como essa. Por quê, pastor? Porque o texto diz que quando nós passamos por esta fase, nós saímos dela, nós podemos ver a nossa prosperidade. O texto diz assim, versículo 10, capítulo 53 de Isaías: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias,
e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Isso aqui é um princípio chamado princípio de soberania. Deus fazendo, estabelecendo a sua vontade para que nós venhamos. O senhor leu, pastor, por favor? 53:10. O último que o senhor leu agora, por favor. Isaías, que o senhor leu agora, essa última referência. 53:10. 53:10. Isso. Então, verá a sua prosperidade. Se Jesus não passasse por essa prensa, se Jesus não mantivesse essa oração que ele manteve aqui, firme, porque te vê muitas vezes, irmãos, que estão ouvindo essa mensagem aqui agora, pela essa live, e depois vão estar ouvindo em sua casa, através da publicação que será feita, e vão receber essa palavra, pastor Dele, pastor Eliel, e vão colocar na prática, né? Vão colocar na prática. Olha, eu ouvi essa palavra, Deus tratou comigo agora, quando a prova vier eu vou permanecer firme. Mas a oração primeira é boa, a segunda vez é boa, mas na terceira já começa a esmorecer. Não é verdade? Por isso Cristo contou aquela parábola lá em Lucas capítulo 18, dizendo, Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E nunca esmorecer. Se Cristo houvesse esmorecido aqui nessa oração, o que seria de mim e de você? Oh, irmã, como é que nós estaríamos aqui hoje ministrando essa palavra? Qual seria a nossa expectativa em relação à nossa eternidade? Você já parou para pensar nisso? Isso é muito forte, né? Mas Cristo perseverou. E diz a Bíblia então que quando ele termina a última oração, ele chama os seus discípulos, novamente exortando que se acordem, porque aquele que havia de trair está se aproximando. E quando os discípulos estão chegando, quando os discípulos se levantam, diz a Bíblia que de repente Judas e os principais sacerdotes, estou no versículo 47 do capítulo 26 de Mateus, eles se aproximam. E Judas, ele tem um sinal que ele vai beijar no rosto de Cristo para identificar quem era Jesus. E quando Judas faz isso, Cristo ainda fala com ele dizendo, amigo, para que vieste? Cria-se um tumulto nessa hora, e diz a Bíblia que um dos discípulos de Cristo, que era Pedro, segundo o evangelista João, diz que Pedro então tira a sua espada e entra em luta, entra em guerra com um dos soldados que veio ali para poder prender Jesus, que era mau, corta a sua orelha. Cristo repreende Pedro ali dizendo, versículo 52, embainhe a tua espada, pois todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Aqui está um princípio chamado princípio de semeadura. Não é verdade? É interessante aqui, apóstolo Jaci, que durante todo esse tempo de convivência, Jesus sabia que Pedro usava a espada, mas nunca tentou fazer com que Pedro tirasse a sua espada da cintura. Muito bem. Tá certo? Então, no momento que Pedro atira e usa, Jesus disse, embainha a tua espada. Certo? Às vezes nós queremos tirar a espada das pessoas. Jesus, em nenhum momento, ele obrigou Pedro a abrir mão da espada. Tá certo? Muito bem. Em nenhum momento ele obriga Pedro a ir. É interessante também o amor de Jesus, porque Malco vai para prendê-lo. E ali agora Pedro, no afã de querer fazer a defesa do seu Senhor, ele corta a orelha de Malco, e Jesus, mais uma vez, com toda a sua demonstração de bondade, de amor, ele coloca a orelha de Malco no lugar. Aquele que futuramente, que momentos depois, segundo depois, minutos depois, seria um dos seus algoces. É muito forte isso, né? E eu retrato essa questão também aqui como a questão da semeadura, um dos princípios que nós estamos também tratando aqui nessa live. Jesus repreendendo Pedro, embainha a tua espada, Pedro, porque aquele que põe a mão, a espada sobre a espada, perecerá. Isso é muito sério isso aqui. Nós temos visto muitas pessoas semeando coisas amargas. É interessante porque na lei da semeadura, a semente é opcional. Nós semeamos o que nós queremos semear. Pessoas semeando muitas vezes revolta, semeando muitas vezes vingança, ódio, contenda. E é interessante porque essa semente ela é opcional, agora a colheita ela é obrigatória. É por isso que quando Paulo escreve aos irmãos em Gálatas, ali no capítulo 6, 7, ele vai dizer que Deus não se deixa escarnecer. Tudo
aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar, ele vai colher. Ninguém escapa. Ninguém escapa, né? E a gente tem visto aí muitas pessoas, infelizmente, usando a espada da semeadura errada, semeando com a espada, e por certo vai colher coisas amargas. Nós temos visto isso, e essa lei é uma lei inexorável, melhor. É uma lei que ela atinge todas as pessoas, independentemente se você é evangélico, se você não é evangélico, se você crê em Deus, se você não crê em Deus, se você é alto, se você é baixo, se você é magro, se você é forte, se você é moreno, se você é claro, todos estamos submissos a esta lei e precisamos vigiar com ela. Então olha só, Cristo repreende. É interessante dizer aqui que Jesus não foi assassinado, irmãos. Jesus se entregou. Porque Cristo fala para Pedro aqui, versículo 53, não pensas tu que eu poderia orar agora ao Pai e Ele me mandaria imediatamente 12 legiões de anjos? Nós estamos falando de 72 mil anjos, pastor Eliel, aqui. A Bíblia diz lá em Isaías 37, 36, que apenas um anjo matou 185 mil assírios. Agora você imagina 32 mil anjos ali. Como é que seria aquele agrupamento de sacerdotes, a guarda pretoriana que estava lá, os escribas? Com certeza estavam todos perdidos. Por isso Cristo manda Pedro ele colocar sua espada na bainha, porque ele está se entregando. E essa palavra foi a palavra que ele deu lá na ceia. Isto é o meu corpo, que é entregue, que é dado por vós. Ninguém forçou a barra, ele se entregou porque fazia parte do processo do sacrifício vicário. Eu sempre digo assim, Jesus realizou o único e o mais perfeito de todos os sacrifícios. Morreu, ressuscitou e nos justificou diante de Deus Pai. Estava analisando hoje à tarde, né? Flávio Josefo, escritor hebreu, judeu, ele diz que no Antigo Testamento morreram aproximadamente 2 bilhões de animais, um verdadeiro rio de sangue. Aí Jesus se oferta voluntariamente, como diz João, capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se oferta voluntariamente como o Cordeiro e realiza por nós o único e o mais perfeito de todos os sacrifícios. Como diz Paulo, ele cravou na cruz, pagou a nossa dívida com o seu próprio corpo e nos comprou com o seu precioso sangue. E é interessante, pastor Nestor Flávio, você colocou uma situação que ele voluntariamente usou um termo que faltou na memória agora aqui, se entregou, que se entregou, ele não foi assassinado. Da mesma forma, na cruz, o seu espírito. Veja só a declaração que foram uma das sete palavras de Jesus na cruz. Pai, a ti entrego o meu espírito. Eu imagino ali o diabo de boca aberta, esperando a oportunidade de tragá-lo, né? tinha perdido no capítulo 4 de Mateus, tinha jogado Adão lá na tentação e o pecado e expulso do Éden. Então, a sua última oportunidade, eu imagino, seria o Espírito. Aí Deus devolve ao Pai. Não vai nem sequer ao seio de Abraão, a não ser para visitar os 2 lugares, para se identificar com o Messias lá no lugar de tormento, segundo Pedro, né? E no paraíso, onde era o seio de Abraão, para tomar aqueles que estavam lá esperando o Messias, a promessa, para levar ao atual paraíso. Olha o Senhor, este é o Senhor tremendo, maravilhoso, glorioso, né, vitorioso que nós servimos. E com Ele nós somos mais que vencedores, diz Paulo. Graças a Deus. Jesus é preso, Jesus é julgado, o julgamento dele é baseado em
Foi uma farsa? falsas testemunhas, com acusações falsas, é condenado, e a condenação dele é de morte de cruz. E diz a Bíblia que Cristo então padece. As últimas palavras, ou melhor, o registro antes da sua morte está lá. Mateus 27:50, Jesus clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Ele expirou, morreu. E aí é sobre isso que nós queremos tratar para nós encerrarmos aqui. Escute bem, o que acontece após a morte e a ressurreição de Jesus? Primeira coisa que eu vejo à luz da Bíblia está no versículo 51 em diante. Diz assim: nesse instante o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A primeira coisa que acontece, pastor David, pastor Eliel, é que o véu do templo lhe se rasga. O véu do templo que separava o santo lugar do santíssimo lugar. Que somente o sumo sacerdote poderia entrar Uma vez no ano. para fazer um sacrifício em prol de toda a nação de Israel. Humanamente era impossível aquele véu se rasgar. Também. A espessura do véu, segundo muitos teólogos, era grande, para que pudesse se rasgar de forma fácil. Então, esse véu, ele fazia com que as pessoas não tivessem acesso a não ser um sumo sacerdote para entrar lá naquele santíssimo lugar, para levar a expiação pelo pecado do povo. Então ninguém tinha esse acesso direto a não ser o sumo sacerdote. E os cuidados que o sumo sacerdote levava para adentrar. Muito bem. Corda na cintura, as campainhas no braço, e enquanto as campainhas estivessem, né, tocando. Bom, eu como diz, eu estava ouvindo uma ministração de um certo conhecido ministrador, pregador, e disse que ele nunca viu, ou nunca leu, nunca identificou nenhum sacerdote que entrasse de repente fosse puxado porque entraram em pecado. Bom, silêncio nessa aí. Eles vigiavam, né? Era tanta vigilância, segundo esse camarada, que nem dormia, né? E o sumo sacerdote nem dormia na noite, no amanhecer. O senhor falou em expiação, pastor. O sangue desses animais, ele não purificava o pecado, ele expiava, ou seja, ele cobria. Era, para você que está nos assistindo, é como, por exemplo, vou fazer aqui para dar um exemplo. Aqui está a caneta. Vamos imaginar que é para você entender, vou fazer essa analogia aqui, que isso aqui fosse os pecados do povo. O sangue do animal, ele cobria, ou seja, o pecado ainda estava lá, mas Deus, ao olhar para lá, ele não via mais o pecado, ele via o sangue que cobria o pecado. Ele não tinha o poder de purificação, mas o sangue de Cristo Jesus, nos diz a palavra, ele nos purifica, ou seja, elimina, ele tira, ele limpa. Não só cobre, de todo né? o pecado. Não só cobre, agora exatamente, purifica de todo o pecado. Interessante, irmãos. Olha, Cristo, quando ele vem a expirar, a padecer por nós, o véu do templo se rasga. É interessante que Cristo, ele está fazendo o mais perfeito de todos os sacrifícios, como Hebreus cita sobre isso. E é interessante que Hebreus também, ele vai fazer frente sobre esta verdade, lá no capítulo 4, dizendo que nós temos um grande sumo sacerdote agora. Na época, um sumo sacerdote. Hoje, um grande sumo sacerdote. Hebreus 4, versículo 14 em diante, diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confiança, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. 16. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Ele torna-se o nosso grande sumo sacerdote. Agora eu não preciso mais, pastor Eliel, né?
ter aquela imagem daquela pessoa que é mediana entre eu e Deus. O próprio Cristo agora torna-se essa pessoa. Por isso que o véu do templo se rasga de alto a baixo. E aí João vai citar um texto que o senhor gosta de citar. Filhinhos, João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, olha o termo, né, amoroso do apóstolo do amor. Filhinhos, não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado, não é advogada. Temos um advogado, Jesus Cristo o justo. E eu ainda cito um anterior, 1 João capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Muito bem. De tudo. Então, essa é algo extraordinário que acontece durante a morte e ressurreição de Cristo, é o véu que se rasga. Nós temos acesso agora. Nós que estávamos lá de fora, somente no átrio podemos nos achegar até o nosso próprio Deus, e isso é maravilhoso. Pode falar, pastor. Não, é muito interessante, né? Israel não teve este privilégio, vamos usar esse termo, sim, né? Esse privilégio de chegar diante do Eterno, estar diante do Altíssimo. É óbvio que pela fé nós aceitamos isto quando lemos a palavra. Hoje a igreja, né, cada cristão, cada membro do corpo de Cristo ora, intercede, busca, né, e é diretamente ao Pai, ao Eterno, ao Altíssimo. E ele tem prazer, pastor Júnior, em ouvir a oração em particular. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Nós temos este acesso, né? 24 horas, a linha está aberta para comunicação, para diálogo, né? Para compartilharmos, estarmos diante da face do Senhor Jesus. Muito bem. Segunda coisa que acontece no dia que Cristo morre e ressuscita, nesse período, nesses dias, está no versículo 51 ainda, diz que tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Isso fala da natureza. Naquele dia a terra treme. A natureza foi sensível em relação aos guardas. A multidão que clamava: solta Barrabás e crucifica Jesus. Tremendo, Senhor. Muito mais sensível, né? Nós falávamos numa live com o pastor Denis aqui sobre a questão do grande peixe, né? Que vai deixar Jonas lá na cidade de Nínive para poder profetizar para aquela cidade uma profecia de juízo. E é interessante que o peixe obedece à ordem de Deus. Mais fácil para o peixe ouvir e obedecer do que o profeta. O próprio Jonas, que tinha intimidade com Deus. Eu vejo isso aí também quando o anjo, Deus se manifesta a Cornélio e depois vai lá com Pedro. Foi mais fácil Deus convencer o pagão do que o cristão. Pedro teve não queria. Não, Pedro teve uma revelação. Eu vou levar aqui algumas testemunhas, porque quando o cara chegar lá em Jerusalém, no concílio, vocês vão lá me defender. Meu irmão, o que é isso? O evangelho é graça, favor não merecido para todos. Isso é muito sério, queridos. É muito sério. Então nós podemos afirmar, pastor, que nesse versículo 51, nós estamos tratando da parte espiritual. E no versículo 50, ainda no 51, né, na parte B, entendeu? Jesus ali, o seu sacrifício falando com as forças da natureza, né? Muito bem. Entendeu? A natureza, os animais irracionais, os fenômenos naturais, porque quando Cristo deu a ordem para o vento acalma-te, mar, né, sossega, pararam. Os fenômenos naturais, eles são muito mais sensíveis à voz do nosso Deus e temem muito mais do que nós que somos racionais, seres humanos, que somos imagem e semelhança dele. Essa foi uma vertente que aconteceu também na morte e ressurreição de Cristo. E as duas últimas, para nós terminarmos aqui, versículo 52 diz: abrindo-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressurgiram. 53, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Isso aqui é algo
que só Mateus registrou. Os outros evangelistas, eles não registraram, nem os outros apóstolos fizeram comentários sobre isso, mas isso está registrado aqui. Algo que aconteceu em Jerusalém, que nós não conseguimos explicar pela ciência, pelos conhecimentos físicos, somente através de fé nós podemos entender isso aqui. Diz a Bíblia que abre-se os sepulcros e santos que já estavam mortos há algum tempo, eles entram na cidade e eles vão anunciar a respeito de Jesus. Logo após sua ressurreição, eles vão aparecer a muitas pessoas para poder testificar por certo que Jesus havia ressuscitado. Que fenômeno extraordinário! Que ação, uma ação assim que eu posso dizer surreal, né? Que não aconteceu em nenhum outro momento, pelo menos não tem esse registro aqui. E que esses mortos, de forma coletiva, não se fala se eram 10, se era 20, se era 50, se era 100, se era 1000, mas eles entram na cidade e eles vão anunciar. Imagine que glória foi essa em Jerusalém naquele dia. Como foi isso? Eu não posso citar o CPF deles e nem tampouco o RG. Mas uma coisa, pastor Jaci Torquato, que seria muito interessante nós garimparmos isso através do curso teológico. Nós estamos aí com a Semear, através online, porque isso aí tem muitas especulações, né? E tem muitas interpretações. É muito interessante nós caminharmos nesse rumo para chegarmos também a um denominador mais preciso da situação desses corpos que ressuscitaram, né? E tem um curso básico teológico que a gente está aí colocando à disposição para os nossos irmãos da Semear e para outras comunidades evangélicas interessadas, né, em estudarem a palavra, né? Muito bem. Vale ressaltar que eram corpos de santos, né? Muito bem. De santos. Muito bem. E faz questão de dizer que eram corpos de santos. Que eram corpos de pessoas que morreram professando a fé em Deus, né? Não era qualquer pessoa que ressuscitou aqui. Mas essa foi uma vertente extraordinária para glorificar a ressurreição de Cristo também. Poder de Deus. Deus mostrando a sua grandeza, o seu poder. Isso aí marca muito a luz desse texto. Assim como na sua morte a natureza sofreu, demonstrou a sua sensibilidade, na ressurreição da mesma forma. Muito bem, muito bem. E por último aqui um centurião, o testemunho dele no versículo 54, né? Diz: o centurião, os que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Irmãos, eu vejo salvação nesse dia também aqui. Me faz lembrar um texto profético que eu ministrei muito. Salmo 34, versículo 6. Olharam para ele e foram salvos. O centurião aqui não viu um homem, mas identificou o Messias, o Filho de Deus. Da mesma forma, o ladrão que estava no lado: Senhor, lembra-te de mim. Olhou para ele e recebeu a restauração. Muito bem. Então, nesse dia também da morte e da ressurreição de Cristo, quando Cristo ressurge dentre os mortos, também há salvação. É interessante porque nós queremos concluir dizendo o seguinte, irmãos: o sacrifício vicário de Cristo só se tornaria perfeito com esses 3 elementos distintos: morte, ressurreição e ascensão aos céus. Eu fiquei essa tarde toda com os meus botões meditando sobre a ressurreição. Os 4 evangelhos registram a ressurreição de Cristo. Paulo, à igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14 diz: e se Cristo não ressurgiu, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos contra Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou. Se na verdade os mortos não são ressuscitados, pois se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não ressuscitou. Esse Cristo não foi ressuscitado, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados.
Mas veja só, eu quero encerrar minha fala aqui, porque eu esperava esse momento. Certo. Jesus está vivo, Ele ressuscitou, o túmulo está vazio, e eu espero um dia ir a Jerusalém antes do arrebatamento. Por quê? Depois do arrebatamento eu vou estar no milênio como um sacerdote eterno e vou dar umas guinadas por cima de Jerusalém para ver o túmulo vazio. Num corpo glorificado. Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio. A primeira pessoa que teve a oportunidade de ver o túmulo vazio foi Maria Madalena, aquela senhora que Jesus tirou 7 espíritos imundos. Depois os discípulos, olha, foi tão importante a ressurreição de Jesus, tão marcante, ele deixou Atos capítulo 1. Eu quero confrontar este texto porque é muito interessante. Eu fiquei uma tarde toda garimpando alguns textos e esse texto aqui me deixou muito claro para compartilhar aqui com os nossos queridos irmãos e amigos. Olha só o que Lucas, o doutor Lucas fala a Teófilo no capítulo 1, versículo 3, os quais depois de ter padecido se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. 40 dias Jesus se apresentou para os seus discípulos, está vivo. E a última pessoa que teve a oportunidade de ver, diz Paulo, que foi ele. E Jesus, retornando ao Pai, foi visto, segundo Paulo, por mais de 500 irmãos. Então, é algo real. Jesus está vivo. Prova a transformação de Paulo, perseguidor da igreja. Ele ouviu a voz de Cristo. Prova a igreja odierna, militando, fiel, viva, um organismo vivo. Ninguém pode deter a igreja, porque ela tem dono. O dono é Cristo Jesus e ele está vivo. Eu encerro aqui a minha fala dizendo: você que está triste, melancólico, angustiado, desesperado, quem sabe sem perspectiva de vida, nós estamos colocando à luz da Bíblia Jesus Cristo como seu socorro, Jesus Cristo como a sua fortaleza, seu escudo, a sua rocha, o seu advogado, o seu médico, o socorro seu para este momento de aflição. Então levante a sua cabeça. Deus tem algo grande e maravilhoso através do seu Filho para mudar a sua história e fazer de você também uma cidadã ou um cidadão do reino dos céus. Maravilha. Hoje, dia 12 de abril, dia que comemoramos aqui no Brasil a Páscoa, a qual nós referimos a respeito da morte e ressurreição de Cristo. Nós confirmamos esta palavra que foi ministrada ao teu coração. Jesus está vivo. Como o pastor Biel muito bem fechou com chave de ouro as suas palavras. Cristo está vivo. É tempo de você que ainda não confessou a Jesus dar um passo para Ele, entregar a sua vida para o Senhor. Nós queremos orar, apresentar a Deus. Quem sabe você nunca foi evangélico, quem sabe você já foi evangélico, está afastado da casa de Deus. Nós queremos orar para que você possa ter um encontro novamente com Cristo. Ele está vivo, Ele foi assunto aos céus e, por certo, em breve dia vai voltar para buscar a sua igreja, a sua noiva que está aqui na terra. Vamos estar orando já já. Eu quero mandar um abraço para os irmãos que estão conosco, vários irmãos. Irmã Bruna, lá em São Paulo, está sintonizada. Diamantino Júnior, lá no Paraguai, junto com a sua família. Ele pede oração aqui por toda a sua família. Irmão Éder Braz também, que está ouvindo a palavra. Deus abençoe, querido. A irmã Marluce, irmã do evangelista Elilson. Irmã Maura, esposa do diácono Zé Reis, Deus abençoe. Evangelista Elilson também. Ele colocou aqui, pastor Eliel, como sempre, uma enciclopédia bíblica.
Sempre tem mais versículos, né? Vamos ver aqui. Irmã Eldria Almeida, irmã Rosa Tereza, Deus abençoe. Pastor Valdemir Monteiro, está se preparando para voltar para o Paraguai de novo. Diaconisa Michele Lacerda, irmã Clotilde, evangelista Paulo também, sintonizado conosco. Irmã Gisele, Wagner Santana, pastora Josiane, esposa do pastor Denis, que está aqui conosco, a Emília também, Emília Almeida, o evangelista Eduardo e a evangelista Paula, lá em Manaus. Irmã Patrícia Carvalho, a irmã Lena, Deus abençoe, dizendo que é um prazer em ouvir. O que mais aqui? Vamos ver mais. Irmã Luciene Souza, essa discípula é uma discípula. Pois é, um abraço aí para a irmã Luciene, lá em Coroatá, no Maranhão. Opa, Deus abençoe a irmã Luciene, Deus abençoe aí as filhas que estão nos assistindo. O irmão Johnny, lá em Oiapoque. Deixa eu ver mais aqui. Bom, quero mandar um abraço para o Johnny. Pode falar, pastor. Deus te abençoe, querido. Cristo é a resposta para os nossos questionamentos. Esteja ligado com Cristo. A vitória é certa em nome de Jesus. Irmã Nazaré Pantoja, Deus abençoe, querida. Irmã Joelma da Silva, irmã Laís. Tua mãe está aqui também, obreiro. Aqui a mãe do irmão Tom. Deixa eu ver mais aqui. Pastor Wesley Adam, lá em Caldas Novas, em Goiás. Né? Deus abençoe. CNA chegando nos 4 cantos. Pastora Bia, Deus abençoe, viu, queridos? Pela participação de vocês aqui. Tendo que está com saudade da gente, pastor Eliel. Um abraço. Conhece o Wesley também? Não. Não lembra dele, né? Também evangelista João Luiz. Que maravilha ouvir a palavra através de nossos pastores. Daiane Almeida, irmã Edinalva, lá no Novo Horizonte, Deus abençoe. Deixa eu ver mais. Mãe Elisângela Teixeira, lá em Itamaraju, na Bahia. Esposa do pastor Noé. Irmã Mira Gomes, aqui em Manaus. Irmã Mira. Manaus, Bahia. Wanderson Alva, evangelista Wanderson, lá em Oiapoque. Um abraço ao discípulo Wanderson, evangelista Wanderson. Irmã Deuselita Santos. Deixa eu ver, tem uns quantos aqui. Deus abençoe a todos vocês. Rompendo as fronteiras do estado, né, pastor? Aqueles que, irmão Diego Conceição, que entrou também, os irmãos que visualizaram a live, os que colocaram aí, escreveram alguma coisa, que estão compartilhando, Deus abençoe a todos. Vamos estar orando, apresentando a Deus. Eu quero pedir para o pastor dele para essa oração. A irmã Maria, deixa eu citar aqui. Pedindo oração pela sua família lá de Oiapoque. Deus abençoe. Irmão Railson, sua esposa. Olha, irmã Neide Silva também, ela é mãe da pastora Sueli, pede oração pela sua família. Candair também pede oração pela sua saúde e família. Esses irmãos estão lá em Mantena, em Minas Gerais. Outro lado do país, né? A irmã Crícia, diaconisa Crícia, também pede oração pela sua saúde, evangelista Crícia. Irmão Antônio Vieira, lá no Iapoque, também pede oração pela sua saúde. A Flávia Pinheiro, lá de Fortaleza. Muito também bem. Tá ligado. Um abraço, Deus abençoe aí o doutor Cristiano. A irmã Ocimara também pede oração pela sua família, pela sua vida. A irmã Edinalva Rangel também pede oração pela sua família, pela sua vida. A irmã Maura Soares também pede oração pela sua vida e família. A irmã Clotilde pede também oração pela cura das nações. Vamos orar para que Deus visite os povos. Também o irmão Diamantino Júnior pede oração pelo Paraguai e por sua família. A irmã Bruna Duarte pede oração pela sua vida e pela sua filha. A irmã Ellen também pede oração pela sua família, em especial pelo Kelvin. Vamos orar pelo Kelvin. Também o evangelista João pede oração pela sua família também. E a irmã Gisele também está pedindo oração e pede para o pastor Eliel orar. O pastor Denis vai estar orando, o pastor Eliel vai estar confirmando essa oração. A irmã Elza também, família, pede oração. Vamos orar por todos. Se porventura alguém não foi citado o seu nome aqui, nós vamos estar confirmando para que todos possam ser alcançados
e Deus vai entrar com providência. Nós estamos confirmando a palavra que nós ministramos no início aqui. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. O pastor ele vai orar, vamos confirmar aqui, vamos ligar esta palavra de oração e Deus vai entrar com provisão na sua casa, na sua família. Eu quero pedir oração pela irmã Regiane, esposa do evangelista Nelson, também pela saúde dela nessa oração, pastor Denis. Vamos falar com Deus. Vamos fazer na prática agora, meu querido, o que nós ministramos para vocês nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai. Sim, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai eterno, nós somos gratos a Ti. Sim, Deus. Por nos ter franqueado essa oportunidade nessa noite, de podermos estar aqui reunidos, sim, meu Pai, ministrando a Tua palavra, Pai, devido à impossibilidade de nós estarmos realizando o culto por sim, força de um decreto governamental. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero Te apresentar a todas as pessoas que estão aí nesses pedidos de oração, Pai. Sim, meu Deus. Alguns pedindo oração pela sua vida, uns pedindo oração, meu Senhor, de cura, meu Senhor, oração em todas as áreas da sua vida. Sim, eu quero Deus. Te pedir que o Senhor possa visitar agora. Visita agora, Jesus. O Senhor conhece a situação de cada um dos Teus filhos que pediram oração nessa noite, Pai. Que o Senhor possa entrar com providência, sim, com cura, que o Senhor possa entrar ministrando a bênção sobre a sua casa, sim, sobre a sua Pai. família, sobre o seu lar, sobre a sua parentela, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tu estás vivo, nós servimos a um Deus vivo, não servimos a um Deus sim, morto. Por isso que nós temos a expectativa, meu Senhor, de que o Senhor pode agir em relação sim, a essas pessoas que estão pedindo oração nessa noite, Pai. Pai, em nome do Senhor, toca agora nesses corpos, Pai, restaurando a saúde, trazendo a cura. Pai, aqueles que estão com alguma situação na justiça, que o Senhor também possa visitar, desatando tudo, desbloqueando tudo, de maneira favorável, meu Senhor, aos Teus filhos. Assim como Tu colocaste o coração de Faraó favorável ao povo de Deus, Tu possa colocar pessoas favorável, com coração favorável, para que os Teus filhos possam ser glorificados, meu Senhor, em nome do Senhor. Faça isso, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus, Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Irmãos, nós estamos encerrando. Pode louvar, pastora Sueli. Nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco nessa live. Pedimos compartilhe para que outras pessoas possam estar sendo edificadas, abençoadas pela palavra. Após a canção, eu quero ainda dar os 2 avisos, nós vamos estar encerrando. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não
minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Graças a Deus, nós queremos agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Tom, tem feito aí essa participação tocando, e também a pastora Sueli, que tem cantado durante essa live. Deus abençoe vocês. Também agradecer a presença do pastor Daniel, que esteve conosco, o pastor Denis também, que recebeu o convite e veio participar conosco deste culto. Queremos, irmãos, nós queremos pedir que você se inscreva em nosso canal. Nós temos um canal no YouTube, Ministério Semear. Vá lá, se inscreva e também dê o seu like, acione o sino para que você possa receber. Nós estamos formatando, preparando um canal com excelência para que várias pessoas possam estar aí assistindo, recebendo palavra de edificação, fortalecimento, encorajamento e de salvação. E além do nosso canal lá no YouTube, nós temos também a nossa página no Facebook, e convidamos você a poder participar conosco também, que você possa também compartilhar essas lives para que outras pessoas possam também recebê-las. Nós vamos estar publicando daqui a pouco e queremos pedir que você faça isso. Eu fiz um comentário no início do culto aqui, que a live do programa Semear de sexta-feira, ela alcançou durante o programa mais de 8.000 pessoas. E nós queremos que outras pessoas sejam edificadas e fortalecidas. Faça isso com carinho. Eu quero, antes de encerrar, eu quero fazer a apresentação deste livro. Este livro aqui é um livro muito interessante, porque ele vai falar sobre a revolução do voluntariado. E eu tenho lido este livro e eu estou recomendando. Este autor, Bill Hybels, ele vai tratar justamente sobre a nossa responsabilidade com o reino de Deus. E é um livro de excelência, muito forte, tem tratado muito comigo. E esse homem fala sobre liderança, ele fala sobre a questão de discípulos, ele tem outros livros, por sinal, publicados. E esse livro é o livro mais recente que nós recebemos dele e nós estamos recomendando. Você que quer crescer no seu ministério, se tornar um discípulo de excelência e fazer uma revolução no voluntariado seu para com o reino de Cristo, você precisa conhecer um pouco. Ele trata a luz da palavra aqui e você vai compreender a dimensão do reino de Cristo na terra, a nossa responsabilidade. Eu estou recomendando, falei na live na sexta-feira sobre este outro livro aqui, eu não tinha trago naquele dia e hoje eu trouxe aqui, que é O Impostor que Vive em Mim. Esse livro também é muito bom. O autor é um autor americano, Brennan Manning, e eu tenho lido também, tem sido muito edificante para a minha vida como pastor, como líder, como esposo. Eu recomendo também que você possa adquirir futuramente para que você possa crescer muito. Muito importante para o seu crescimento. Deus abençoe a todos vocês que estiveram conosco até agora. Um abraço aos irmãos que estiveram aqui no estado, nos municípios do estado do Amapá, estiveram fora do estado, em outros municípios do Brasil, fora do Brasil. Todos sejam abençoados por Deus. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a Israel.